Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrarem aí para que possamos dar início à nossa live de hoje. Lembrando que essa live é correspondente ao atendimento fraterno do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nestes momentos, os nossos trabalhos estão sendo realizados virtualmente, excepcionalmente às quintas-feiras, às 20 horas em ponto. E hoje nós estamos aqui a convite dos demais irmãos da casa para que possamos refletir mais um tema acerca do Evangelho de Jesus e aprender um pouco mais, aproveitar esse tempo que nós temos tido em favor de nossa iluminação espiritual. Guardar mais um minutinho aí para que o pessoal possa entrar na live. O áudio tá ok? Vocês me ouvem bem? Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando. Então, vamos iniciando os trabalhos da noite de hoje. Convido a todos os irmãos que estão conectados conosco para que elevemos o pensamento ao mais alto, rogando o amparo espiritual e que o Mestre Jesus continue nos inspirando, nos fortalecendo, para que a nossa caminhada seja cada vez mais positiva, mais construtiva diante dos aprendizados que conseguimos assimilar perante o caminho que deve ser trilhado por cada um de nós. Que os bons espíritos possam sempre estar ao nosso lado, nos esclarecendo e nos iluminando na senda do bem. Então, eu vim aqui hoje trazer um tema muito importante e necessário para as nossas reflexões da noite de hoje, cujo tema é acolher com o coração e exemplificar com a razão, né? Explicar com a razão. A explicação nada mais é do que uma exemplificação. Então, para explicarmos, nós precisamos demonstrar, né? Então, é com esse intuito que nós estamos aqui na noite de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de ler uma mensagem que está aqui no livro Visão Nova, né, do Chico, um pequeno livro de mensagens. Quero ler a mensagem número 5, cujo título é Fraternidade em Ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade relegada aos seus próprios caprichos costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendidos por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal. Irmãos identificados pelos mesmos princípios, nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade, sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre logo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexibilidade da vida, mas ligada a todos pelos laços do trabalho e do amor. Encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo os imperativos do crescimento e de elevação,
entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações. Porque, se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos, em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aqueçamos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Então, é uma mensagem do Espírito Nina Aroeira para a nossa reflexão na noite de hoje, né? Uma mensagem que vem a calhar principalmente com o momento que todos nós do globo terrestre temos atravessado, né? Então, será que nós temos conseguido aprender algo de bom com esses momentos que temos atravessado, né? Será que temos refletido um pouco mais acerca da nossa conduta como seres humanos, como os espíritos imortais, diante dessas dificuldades aparentes, que nada mais são que desafios que devem ser superados pelo próprio ser humano, né? Porque nós sabemos que amparo todos nós temos, e de sobra, graças a Deus, né? Então, adentrando aqui ao nosso tema da noite de hoje já, né? Vamos lá. No Evangelho de Tiago, a gente consegue ver aqui que ele vem nos falar de como a gente deve pedir a Deus a sabedoria nos momentos de dificuldade. Então, será que nós temos tido sabedoria para conversar com Deus? E principalmente, bastante calma, paciência, para saber pedir a Deus o amparo que nós necessitamos, né? Basta refletirmos, né? E Tiago nos alerta ainda que o nosso pedido, ele deve ser feito com o nosso coração firme, né? Porque quem possui o coração inseguro com relação à vida e a si mesmo, como que vai pedir alguma coisa, né? Sem saber o que realmente busca? Qual que é o nosso propósito de estarmos aqui, né? Se o nosso coração não estiver firme, não estiver bem estruturado, principalmente aí nas bases do Evangelho de Jesus, como é que a gente vai encontrar forças para superar essas dificuldades que temos atravessado? Então, se a gente pede sabedoria a Deus, né, para o enfrentamento aí dessas provações, ele enfatiza ainda que quanto mais provações, maior a nossa oportunidade de testar a nossa fé. Lembrando aí que Kardec já nos explica e ensina que a nossa fé deve ser raciocinada, né? Devemos raciocinar em torno da nossa fé, da nossa crença, do nosso propósito de vida, né? E principalmente diante desta crença que nós todos abraçamos e professamos, né? E em meio a essas provações, né, é natural que a gente tenha o costume de pedir sabedoria, como foi dito aí no início, né? E se a gente pede essa sabedoria com o coração tímido, né, sem confiança, um coração inseguro, né? Muitas vezes a gente faz aquela típica pergunta assim, né? Nossa, será que eu estou protegido? Meu Deus, uma certa insegurança em relação ao que está acontecendo, né? E isso demonstra a fraqueza do nosso coração, que é natural, nós sabemos, porque estando nós dentro de um estágio evolutivo, todos nós estamos ainda espíritos imperfeitos e temos essa necessidade aí da evolução individual de cada um, né? O progresso é coletivo, mas a evolução ela é individual de cada um. Então, um coração sem firmeza, né? Para pedir essa sabedoria a Deus aí no enfrentamento dessas adversidades que nós encontramos
no nosso caminho, né? Diversos percalços que a gente enfrenta e muitas das vezes a gente não tem aí olhos para enxergar as oportunidades que essas dificuldades nos apresentam, né? Então, Emmanuel, né, com suas sábias palavras aí, vem nos dizer que no sentimento está o controle da vida. Olha o tamanho do ensinamento que ele vem nos trazer, que no sentimento está o controle da vida. Então eu faço uma pergunta para todos nós aqui na noite de hoje sobre o nosso sentimento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso raciocínio, o equilíbrio do nosso pensamento. Como será que a gente está lidando aí com essas questões interiores que afetam intimamente o nosso físico e principalmente o campo espiritual, o campo vibracional de todos nós, né? Então, frisando mais uma vez, né? No sentimento está o controle da vida. E muitas vezes o ser humano ainda materializado imagina que essa segurança pode estar no seu intelecto, né? Na condição financeira, um belo e um grande engano da nossa parte, né? Como foi dito, é aí no sentimento que a gente consegue controlar a vida. É a partir do sentimento que nós conseguimos aí demarcar quais os próximos passos da nossa existência, né? Se não for de anteriormente, que seja daqui para frente, né? Que a gente possa aprender a analisar as situações que nós vivenciamos para que tiramos dessas situações determinados proveitos que nos farão evoluir, que nos farão compreender o verdadeiro sentido e propósito de estarmos aqui encarnados, né? E mais adiante aqui nós vamos ver qual é o propósito de nós estarmos aqui encarnados e passando por este momento e por outros que também já atravessamos, né? E quando a gente fala aí da questão financeira, do intelecto, né, traz uma sensação de tranquilidade e confiança, que é aí um mero engano, né, da nossa parte aí, de acreditar que a nossa segurança vai estar somente nos bens terrenos, né, na condição material, no intelecto de cada um, né? Mas se a gente não exemplificar esses conhecimentos que estamos aqui esforçando na noite de hoje para sermos pessoas melhores, principalmente, né? Começar aí lapidando o nosso coração, o nosso raciocínio, como é que a gente vai aí fortalecer os nossos passos para buscar o entendimento necessário para as diversas situações que nós temos que enfrentar. Então, esse tipo de situação aí nos faz remeter a essa necessidade urgente que todos nós temos e precisamos de estudar o nosso sentimento, né? Que muitas vezes passa batido por todos nós. Muitas vezes nós sentimos alguma coisa e no nosso dia a dia a gente nos orienta ali por esse sentimento e não estamos percebendo que algo aí está acontecendo com a gente, né? Então o nosso sentimento ele norteia a nossa caminhada, mas se a gente não tiver aí momentos oportunos para trabalhar essa reflexão, essa interiorização, esse sentimento ele vai ficando doentio, que nos prejudica constantemente a nossa caminhada, né? Então é um momento assim como esse que vivemos, né? Um momento oportuno para que possamos fazer reflexões da nossa conduta, né? Da nossa vida cotidiana, para analisar se algo precisa ser corrigido. Sabemos que sim, e sempre, graças a Deus, né, temos algo para ser corrigido, mas se não tivermos olhos para enxergar, a situação fica mais nebulosa, fica mais turbulenta, né? E nos exemplos da vida prática, nós vamos aí defrontar, né, com muitos acontecimentos, por exemplo, né, de pessoas que nos inspiram aí
um sentimento de antipatia, que é o mais comum, e também de simpatia, né? Que muitas pessoas, graças a Deus, nos inspiram, né? Muitas vezes agimos com a pessoa, né? Motivados por esse sentimento, e através do orgulho que ainda impera em muitas criaturas, em muitos de nós estamos inseridos nesse meio, né? A gente não admite, fala, não, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, né? Eu sou prestativo, precisou de mim, eu sou pau para toda obra. Mas será que realmente, né, na prática ali, na vivência diária, nós nos comportamos da maneira que nós aí dizemos a todos os cantos, né? Basta analisarmos e refletirmos para que a gente consiga aí entender através dos nossos sentimentos o que é que vem acontecendo conosco, né? Principalmente com as questões emocionais. Então, como é que a gente vai fazer a correção desse sentimento doentio no nosso coração, né? Os sentimentos retratam o nosso eu interior. São mensageiros do nosso inconsciente para que possamos conhecer a nós mesmos, né? Então é através do sentimento que nós vamos passar a nos conhecer, né? É um grande exercício, muitas vezes complicado e difícil de ser aplicado na prática, né? Mas que através de muito afinco, de muita abnegação, de muita boa vontade, nós temos aí sim condições para executar isso, né, na nossa vida cotidiana. Então, mais um ponto interessante aqui é que todos nós devemos redobrar a atenção e os cuidados, tendo muito carinho com os nossos sentimentos, né? Emmanuel também, mais uma vez, vai nos dizer aqui que no sentimento reside o sentido da vida. Será que nós, estando encarnados e sendo espíritos imortais, já conseguimos entender o sentido da vida? Né? Muitas vezes a gente fica se lamentando aí com os noticiários, mas não busca ler uma página edificante, algo que vai aí contribuir para a nossa iluminação interior e, consequentemente, para o nosso aprimoramento espiritual, né? De que adianta a gente se debruçar ali no sofá, ficar vendo aquele noticiário negativo, né? Aquela sombra, sendo que nós podemos ser útil em alguma causa para alguém, mesmo dentro de casa, né? Cada um dentro de seus lares, nós temos a oportunidade de ser útil. Basta que cada um de nós reconheça esse potencial, né? Essa oportunidade e possibilidade que a espiritualidade amiga nos concede, né? Então, através dos sentimentos, nós vimos que é aí que se reside o sentido da vida, né? Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento, né? Ou seja, todas as situações que nós, encarnados, vivenciamos na Terra ou fora dela, né? Porque nós sabemos que habitamos outras dimensões, conduzirá ao nosso aperfeiçoamento, né? E o Haroldo aqui faz um comentário muito interessante acerca da autotransformação, da reforma íntima, né, do autoconhecimento, né? Ele fala que é uma viagem para dentro do nosso coração, mas que a gente não pode ir para dentro sem amor, né? É como se fosse um jardineiro, né? Vamos supor que o jardineiro chega para analisar um determinado jardim e ele detecta que ali existem inúmeras ervas daninhas. Será que ele vai chegar arrancando tudo ou será que ele vai analisar o solo, ver se precisa modificar o pH, se tem que adubar? Qual é a conduta do jardineiro perante estas ervas daninhas que estão ali presentes no jardim, né? Basta uma reflexão
de todos nós que o mínimo do possível nós vamos conseguir entender dessa mensagem tão necessária para este momento, né? Então é com esse mesmo espírito do jardineiro que nós devemos ir para o nosso coração ou para o contato com os nossos sentimentos, sabendo analisar as situações, né? Ou seja, tendo bom senso, tendo critérios que nos norteiam a caminhada, né? E qual é o roteiro de luz que nos fortalece? Sabemos que é o Evangelho, é através do Evangelho de Jesus que nós nos fortalecemos constantemente aí buscando forças, né? Buscando o amparo espiritual, o acalento, o aconselhamento para o enfrentamento das decisões cotidianas. E a negação dos sentimentos, nós vamos ver aqui que quando a gente nega os sentimentos ruins, né, nos afasta da possibilidade de olharmos para nós, né? Quando a gente fala, eu não sou orgulhoso, né? Eu não sou rancoroso, né? Não sou rabugento, como diz o ditado, né? Se a gente não reconhecer essa negatividade que faz parte do nosso estágio evolutivo, né? Algo que ainda está dentro de nós, nós não vamos conseguir nos transformar. E é isso que esse momento exige de nós. Por que será que nós estamos, entre aspas, isolados no recinto domiciliar, né? O que será que nós temos feito com esse tempo que nos é dado, né? Um tempo que é presenteado a nosso respeito, né? Algo que nós podemos aí aproveitar perante tantas necessidades que o ser humano possui, né? E a pior solidão é afastar a experiência, né, do nosso coração. A gente precisa abraçar nossos sentimentos com amorosidade, com compreensão de que estamos ainda no estágio de evolução e que nós temos ainda muitos sentimentos negativos, né? E o que a gente deve fazer com esses sentimentos negativos? Será que a gente deve arrancar ou redirecionar, né? Eu deixo aí a reflexão para que cada um possa fazer por si mesmo, né? Será que a gente deve arrancar esses sentimentos ruins ou redirecionar? Lembrando que esses sentimentos ruins também contribuem para o nosso crescimento, né? E um sentimento que a gente ainda carrega, né, é o egoísmo, né? O Livro dos Espíritos nos diz que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, né? E se dissermos que não somos egoístas, estamos na negação. Se a gente falar que nós não somos egoístas, nós estamos negando esta realidade, porque um pouquinho de egoísmo todos nós ainda temos, algo que é pertencente ao grau evolutivo de cada um, né? E o egoísmo é o sentimento responsável por todos nós estarmos encarnados nesse planeta. Está aí a necessidade de termos que encarnar inúmeras vezes, quantas forem necessárias, até nos depurarmos aí desse sentimento negativo que nos prende aí às mazelas do passado, né? Há tantas outras coisas que nós já valorizamos, né? Que nós julgamos serem necessárias para o nosso crescimento, aprimoramento moral, intelectual e espiritual, muitas vezes nos atrasa e nos prende a coisas negativas, né? Que não contribuem aí construtivamente para o nosso crescimento, né? E é importante frisar também que nós já estamos em outro momento da nossa evolução material e espiritual, né? Não podendo sair correndo aí e esquecer de todos que estão ao nosso redor, né? Num momento como esse de pandemia, nós podemos citar o simples exemplo aí, por exemplo, uma ida ao supermercado, né? Quando a gente vai ao supermercado fazer uma compra, se a gente está comprando além do necessário,
nós estamos esquecendo daquele irmão que também necessita daquele alimento material para se manter, né? Para se sobreviver. Então, de que adianta aí a gente reconhecer que já estamos em outro estágio evolutivo, espiritual e material, se nós não estamos olhando ao nosso redor, né? Não estamos analisando os fatos e acontecimentos que estão aí acontecendo em tempo real ao nosso redor e até mesmo às vezes dentro de casa, né? Então a gente precisa encarar esse sentimento e sairmos da estagnação que nos prende, né? Que nos paralisa, né? Encarando esse sentimento para a transformação, né? Sem a negação. E aí, consequentemente, a gente vai transformar esse sentimento em alto amor, né? Uma tarefa difícil e complicada, mas que nós temos aí potenciais para executá-la. Então, cuidando de nós com carinho e olhando para todos que estão ao nosso redor, né? Será que nós nos desculpamos? Porque na maioria das vezes, em muitos momentos, nós nos equivocamos, nós erramos, né? Fazemos determinadas colocações inapropriadas que, ao nosso ver, né? Após uma análise profunda, sabemos que não deveríamos ter agido daquela maneira. E qual é o aprendizado dessa reflexão que nós conseguimos extrair? O aprendizado é que nós devemos estar em constante transformação, em constante mudança para melhor, né? E é isso que nós devemos buscar. E qual é o princípio dessa transformação? É através do nosso coração, porque se a gente não aí buscar amolecer o nosso coração, as situações vão ficar cada vez mais delicadas e complicadas de serem enxergadas, de serem vistas, de serem analisadas. E muitas vezes nos colocamos aí em situações delicadas exatamente por não nos cedermos, né? Por não termos aí resignação, por não termos humildade de reconhecer que precisamos dar um passo atrás, para que, posteriormente, esse passo que foi dado para trás nos impulsione para a frente, né? Então, o que nós buscamos através aí do acolhimento pelo coração e o esclarecimento pela razão é a transformação dos sentimentos e, consequentemente, das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? E a prova mais difícil que nós atravessamos é a prova que é necessária, né? Não adianta a gente se lamentar, não adianta a gente criticar, não adianta a gente julgar, sabendo que a prova mais difícil é aquela que nós temos que atravessar, né? Então, que a gente possa aproveitar a todos os momentos para o nosso crescimento, né? E é com esse objetivo que nós estamos aqui buscando essas reflexões para a iluminação do nosso ser, né? Nada a gente vai ver aqui que é intrinsecamente bom ou ruim, né? É o nosso aproveitamento em torno da situação que é bom ou ruim. Depende da análise que a gente fizer acerca desses acontecimentos, dos momentos que são necessários para a nossa evolução. Então, é uma questão de interiorização de cada um, né? É uma questão aí de reconhecimento que necessitamos dessa autotransformação, dessa autoiluminação para que sejamos pessoas melhores e num futuro próximo possamos aí galgar, nem que seja passos curtos, né? Ao longo da caminhada evolutiva que nos aguarda, né? Então, já caminhando aí para o final das nossas reflexões, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um trecho do livro Visão Nova, né, do nosso querido Chico. É a mensagem número 10, cujo título é Repreensão.
A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual. Entretanto, antes de expandi-la com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê e como e o modo através dos quais devemos concretizá-la. O lavrador, para salvar a erva tenra que amanhã será o orgulho do seu pomar, emprega cuidado e carinho, para não lhe ferir o embrião que lhe subtraindo o verme devorador. O artista, para retirar a obra-prima do mármore, não martela o bloco de pedra indiscriminadamente, e sim burila-o cauteloso, antes de apressar-se. O cirurgião que atende ao enfermo propicia-lhe anestésico e repouso, extraindo-lhe o problema orgânico sem desafiar-lhe a reação das células vivas, que, em desespero, poderiam estragar-lhe a atuação. Usemos a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja o óleo de estímulo em nossas frases. Jesus, o grande médico, o excelso educador, sempre fez diferença entre o mal e a vítima. Cura a moléstia, sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela, e reprova o erro, sem esquecer o amparo imprescindível aos que faziam desviados, que ele tratava por doentes da alma. Auxiliemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige piedade, apoio fraterno e constante recapitulação de ensinamentos para que se evidencie no campo da vida. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do Mestre, quando nos recomenda deixar crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades uns à frente dos outros, para que sejamos de fato irmãos e amigos com interesses mútuos e não perseguidores cordiais que desorganizam as possibilidades de crescimento e de progresso e perturbam o esquema de aperfeiçoamentos que a sabedoria divina traçou em favor de nosso engrandecimento comum. É uma mensagem de Emmanuel para a nossa reflexão, né? Fechando aí as nossas colocações da noite de hoje. Então, meus irmãos, foi essa a mensagem que eu trouxe para todos nós aqui na noite de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho e que nós, mesmo que dentro de nossas casas, possamos sair aí desta live melhor do que nós nos dispusemos a colocar aí para buscarmos esse aprendizado coletivo, né? Então, mais uma vez eu agradeço o acompanhamento, a atenção e a boa vontade de todos vocês em estarmos aqui juntos na busca da nossa evolução espiritual, né? Peço a Jesus, ao nosso Divino Mestre, que continue nos inspirando a caminhada, nos fortalecendo e nos amparando. Vamos caminhar agora para a nossa prece final. Convido a todos os irmãos a fecharem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, para que possamos conectar o nosso pensamento com esta corrente harmoniosa que nos envolve, agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais, a Jesus, nosso mestre, governador do planeta Terra, ao anjo Ismael, governador do nosso país, que através desta singela prece a gente possa fazer com que essas energias vitais cheguem até os mais necessitados, revigorando também as nossas energias, as nossas disposições físicas, renovando os nossos pensamentos, clareando os nossos sentimentos. E aí,
também trabalhando aí na transformação do nosso coração, né? Que Jesus continue nos fortalecendo hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, agradeço a todos vocês, que tenhamos uma ótima noite, de muita paz, de muita harmonia, e que amanhã seja um novo dia para todos nós, que assim seja.